E aí, sétimo ano, beleza? Vamos falar rapidinho aqui sobre a divisão com números racionais, tá? Antes de nós entrarmos nos números racionais, né, que são as frações propriamente ditas, vamos só revisar aqui uma ideiazinha de divisão. Imagine que você tenha 24 itens, né? Você queira dividir entre duas pessoas. Professor, muito fácil. 24 dividido por 2 dá 12. Beleza, nós sabemos que dá 12. Mas repare que 24, se eu tivesse 24, e se eu multiplicasse por meio, quanto que daria? Aqui o que eu faço? Primeira coisa eu coloco 1 aqui, né? Beleza, aí eu faço isso aqui, ó. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 24 dividido por 1 dá 24. E 1 vezes 2 dá 2. 24 dividido por 2 dá 12. Repare aqui uma coisa comigo. Quando você pega 24 e divide por 2, dá quanto? Dá 12. Quando você pega 24 e multiplica por meio, o resultado também é 12. Vamos falar de um negocinho aqui bem interessante. Eu tenho o número 2. O 2 ele está sobre 1. Qual seria o inverso do 2, né, que é 2 sobre 1? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Bom, então retomando o que eu falei aqui com vocês, ó, quando eu peguei 24 e dividi por 2, deu 12. Quando eu peguei 24 e multipliquei por meio, também deu 12. Ou seja, quando você divide um número por outro número, é a mesma coisa que você pegar esse número e multiplicar pelo inverso do outro número. Professor, não entendi. Ó, 24 dividido pelo 2 dá 12. Se eu pegar o 24, vou fazer aqui, ó. Se eu pegar o 24 e multiplicar pelo inverso do 2, se eu pegar o 24 e multiplicar pelo inverso do 2, vai dar o mesmo resultado. E quem é o inverso do 2? É o 1 sobre 2. Tá? Então, por que eu estou falando isso nesse primeiro exemplo? Para você entender que quando você divide um número por outro, é a mesma coisa que você pegar esse número e multiplicar pelo inverso do outro, tá? Essa ideia nós vamos aplicar às frações, beleza? Vamos no próximo exemplo. Bom, aqui eu tenho 2/3 dividido por 5/7. Como que eu vou fazer essa conta? Eu acabei de falar com vocês que quando você pega um número e quando você tem um número dividido pelo outro, né? Quando você pega esse número, multiplica pelo inverso do outro, o resultado é o mesmo. Então, na divisão de frações, nós vamos usar a multiplicação para resolver. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração. A primeira é o 2/3. E aí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Professor, qual que é o inverso de 5 sobre 7? 7 sobre 5. É só inverter. Aí a multiplicação eu já sei fazer. Basta eu multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes 5 dá 15. Acabou. Então, quanto que é 2/3 dividido por 5/7? 14/15. Ok? Ou seja, quantas vezes os 5/7 cabe no 2/3? Cabe 14/15, que é quase uma vez. Ok?
Com as frações, você fica meio confuso no entendimento. Mas essa é a ideia de divisão, né? Por exemplo, se eu faço 4 dividido pelo 2, eu quero saber quantas vezes o 2 cabe aqui dentro do 4. Cabe em 2 vezes. Então, quando eu faço 2 terços dividido pelo 5 sétimos, eu quero saber quantas vezes os 5 sétimos cabem no 2 terços. Ele cabe 14 15avos, que é aproximadamente uma vez, tá? Vamos lá, mais um exemplo. 5 nonos dividido por 4 onzeavos. Repete a primeira. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou fazer de azul. Vou repetir a minha primeira fração, que é 5 nonos. E eu vou multiplicar, vou colocar o x agora, não tem problema. Pelo inverso da segunda. A segunda é 4 onzeavos. O inverso de 4 onzeavos, 11 quartos. 5 vezes 11 dá 55. E 9 vezes 4 dá 36. Esse é o resultado final. 55, 36avos. Lembrando que se der para simplificar a fração, simplifique, tá? Vamos deixar essa aí nessa forma mesmo. Professor, e agora que apareceu aí um negativo? Pessoal, lembra que eu falei com vocês que nós fazemos sempre jogo de sinais ou na multiplicação ou na divisão? Pois é. Aqui, primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar essa divisão numa multiplicação, né? Como que eu faço isso? Repito a primeira. Então, eu vou repetir o 3 sétimos. E eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vezes 8 quintos. E agora, professor? Ó, a primeira fração é negativa, a segunda é positiva. Menos com mais dá menos, já coloco menos. Deixa eu fazer um menos menor aqui, dá menos. Aí agora o que eu faço? Multiplico o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Que essa multiplicação sempre vai ser assim. 3 vezes o 8 dá 24. 7 vezes 5 dá 35. Então, qual é o resultado? Menos 24, 35 avos. Tranquilo? Vou fazer mais uma aqui. Professor, e agora que essa segunda aí não é uma fração, é um número inteiro? Sempre vocês vão fazer isso aqui, ó. O número não tem denominador, o denominador vai ser 1, tá? Então, a gente vai transformar a divisão numa multiplicação. Como que eu faço isso? Repito a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de menos 9? Vou até colocar um menos aqui. Menos 1 sobre 9. 1 foi para cima, 9 veio para baixo. Beleza. Aí, multiplicação aqui, ó. Menos com menos dá mais. 1 vezes o 1, que eu estou multiplicando em cima, dá 1. 4 vezes 9, 36. Então, deu quanto? 1,36avos. Positivo. Posso pôr esse mais ou posso deixar sem. Tanto faz. E vamos fazer a nossa última. 1/6 dividido por menos 5 sétimos. Professor, já sabemos. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, menos 7 sobre 5. A primeira fração ali é positiva, né? Mais com menos dá menos. 1 vezes o 7 dá 7. E 6 vezes o 5 dá 35. Aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe, que aqui, ó, o 35 e o 7 são divisíveis por 7. Então, vou dividir por 7 em cima e embaixo, para eu simplificar a minha fração. Cuidado que eu estou simplificando a fração, o sinal ele continua, então vai continuar negativo.
7 dividido pelo 7 dá 1. 35 dividido por 7 dá 5. Então, esse aqui é o nosso resultado na forma irredutível. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Beleza? Qualquer dúvida podem me mandar. E até a próxima aula.